Saudações! Eu sou Panon, Corvo da Tempestade, e eu vou apresentar para vocês hoje as regras de Crônicas de Sangue e Glória, um jogo de tabuleiro que eu estou desenvolvendo relacionado ao RPG que eu lancei ano passado, Sangue e Glória. Este é um protótipo digital que eu montei do jogo no programa Tabletop Simulator. E para quem tiver interesse, vocês já podem procurar por ele no workshop do programa. Basta procurar pelo nome Crônicas de Sangue e Glória. Para quem tiver interesse em ver mais detalhes sobre os componentes e como montar o setup, eu publiquei um manual nas redes sociais do Sangue e Glória, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no servidor do Discord, mas também deixarei no link da descrição. Aqui eu vou só explicar as regras mesmo. Então, eu já deixei o montap montado para uma partida de 6 jogadores. O jogo pode ser jogado de 3 a 6. E nele, cada jogador irá assumir o papel de uma raça, lutando para se tornar a grande força dominante do continente. Nós temos os humanos, em azul, os metadilhos, ou para quem está mais familiarizado, os halflings, ou hobbits, em amarelo, os anões, em branco, os goblins, em preto, os orcs, em vermelho, e os elfos, em verde. E o objetivo do jogo é conquistar pontos de glória, representados por essas estrelas. Existem diferentes pontos de glória, glórias por ter cidade, glórias por avançar o nível da sua civilização, glórias raciais e glórias civis e glórias militares. Mas nós vamos entender isso com mais detalhes mais para frente. Basta entender agora que o jogo é separado em estações, que são como nós chamamos as rodadas do jogo. E o jogo acaba quando no começo de uma estação alguém tiver 7 ou mais pontos de glória. Então, a partida termina e quem tiver mais pontos de glória será o vencedor. Em caso de empate, quem tiver mais glória civil ganha como primeiro critério de desempate. Então, apesar de todas as glórias valerem a mesma coisa, a glória civil é um pouco mais valiosa que as demais, pois é o primeiro critério de desempate. Caso ainda assim esteja empatado, então o jogador que jogou antes na estação anterior será o vencedor. Agora nós vamos entender a tabela das estações. Tá? As estações, como eu disse, são as rodadas. No começo de cada estação, a primeira coisa a ser feita é determinar a ordem do turno para aquela estação. No caso da primeira estação, essa ordem é pré-determinada de acordo com o valor de prioridade das raças. No caso de uma partida com 6 jogadores, o primeiro será o humano, depois o metadilho, então o anão, depois o goblin, depois o orc e, por último, o elfo. A partir da segunda estação, no começo da estação, você irá remover esses marcadores, colocando eles para cima, mantendo a mesma ordem, pois isso é importante. E então, os jogadores irão escolher a sua posição na ordem do turno, sendo que aquele jogador que tem menos pontos de glória começa escolhendo. E em caso de empate, segue-se os mesmos critérios de desempates que para a vitória. Então, nesse exemplo, vamos imaginar que o anão está com 0 pontos de glória. Ele é o jogador que menos tem glória. Ele será o primeiro a escolher a sua posição do turno. E ele resolve que para ele é importante jogar por último. Ele acha que vai ter mais vantagem sendo o último do turno. Então ele escolhe ser o último. Depois disso, nós temos 2 jogadores empatados. Os metadilhos e os goblins. Ambos com 1 ponto de glória. No entanto, a glória do goblin é por estar controlando uma cidade. E a do metadilho é uma glória militar. Em ambos os casos, nenhum deles é critério de desempate. Então, nós vamos para o segundo critério de desempate, que é qual jogou antes no turno anterior. Nesse caso, o metadilho. Então, o metadilho começa escolhendo. E ele resolve que é muito importante para ele ser o primeiro do turno, pois ele quer jogar rápido e fazer alguma coisa antes que os outros. O Goblin, então, lamenta isso, pois ele queria ser o primeiro, mas se contenta com a segunda melhor opção, ser o segundo. Depois disso, nós temos o humano e o elfo empatados com 2 glórias cada um. No entanto, o humano tem uma glória civil, então ele ganha o critério de desempate. Ele tem uma civil e uma glória de estar controlando uma cidade, enquanto que o elfo tem uma glória de cidade e uma glória militar. Nesse caso, o humano irá escolher. E o humano fala, putz, eu queria muito ser o primeiro, mas infelizmente já foi, e o segundo também. Mas, pelo menos, eu vou jogar antes que o orc, que está na frente, e é importante que eu jogue antes que ele. Então, eu vou escolher ser o terceiro.
O elfo então fala, tudo bem, humano, eu não fazia questão de ser um dos primeiros, eu queria na verdade ser o último. Como o anão já pegou a posição, eu vou pegar a segunda melhor e vou ser o penúltimo. E então o orc, que está ganhando com suas 3 glórias militares, pois é uma raça muito agressiva e saiu batendo em todo mundo, pega a posição que sobrou. Esse mecanismo é feito dessa forma, pois assim, aquele jogador que está atrás, que está perdendo, tem a chance de escolher a sua posição melhor para jogar e tentar recuperar esses pontos. E aquele jogador que está na frente é o último a escolher, sendo forçado a pior posição para ele. Depois disso, tendo determinada a ordem do turno, faça o efeito global da estação. No caso, você vai descer esse marcador de estação para a próxima e executar o efeito. A primeira estação do jogo é a primavera. Então, você renova as planícies e florestas. Na segunda estação, você irá descer para o verão e fazer o efeito do verão, que nesse caso é que nada acontece. Vou até aproximar a tela só para vocês verem melhor. No caso, depois, na terceira estação, será o outono, em que aumentará o preço da comida. E por último, o inverno, aonde não será mais possível obter comida de forma alguma. Depois disso, voltará para a primavera e renovará as planícies e florestas do mapa. Vocês já vão entender esses elementos, mas por enquanto basta ter em mente que basicamente as estações são o ciclo da comida. Você renova a comida que vem das planícies, depois a comida aumenta, no verão nada acontece, no outono o preço dela sobe, pois eles estão prevendo que a comida vai acabar, e no inverno não tem mais comida disponível. Depois renova novamente. Beleza. Depois de ter executado isso, então, escolhida a ordem do turno, e lembrando, na primeira estação do jogo, isso não é feito, ela é pré-determinada. Depois, você executa o efeito global e então os jogadores irão ter as suas ações. Para isso, nós vamos ver aqui, como exemplo, o humano e o seu tabuleiro de ações. Ao longo das estações, os jogadores irão se revezar, seguindo a ordem do turno que está lá em cima, para fazer ações. Nesse caso, o da primeira estação, voltando aqui para a ordem como nós havíamos composto, o humano é o primeiro jogador, depois o metadilho, então o anão, o goblin, o orc e o elfo. Então, nesse caso, o humano vai ser o primeiro. Ele vai escolher um dos seus marcadores de ação, tanto faz, eles são todos iguais. Ele vai pegar esse marcador e colocar em cima da ação que ele quer executar, como, por exemplo, a ação de coleta. Então, ele irá executar aquela ação. Depois disso, ele passa a sua vez. E então, o metadilho fará a mesma coisa. Ele vai pegar o marcador de ação e vai colocar em alguma ação. Depois disso, ele vai passar a vez, o anão fará isso, depois o goblin, então o orc, então o elfo. E então volta para o humano. E o humano fará sua segunda ação. No entanto, ele não pode marcar a mesma ação que ele já fez antes. Então, como ele já coletou, na segunda ação dele, ele não pode coletar de novo. Então, digamos que ele irá construir. E aí, ele põe aqui o marcador. A única exceção é a ação de marchar. Existem 2 ações de marchar, o que significa que você pode marchar 2 vezes durante a mesma estação. Mas basicamente esse será o ciclo. Então, o humano fará uma ação, passará a vez o metadilho, cada um dos outros fará uma ação, voltará para o humano, ele fará sua segunda ação, passa a vez, cada um faz ação e vai indo. Até que todas as 5 ações tenham sido feitas. Quando o último jogador, que nesse caso será o elfo, tiver executado a sua quinta ação, a estação termina. E aí você faz a fase de manutenção. Entre outras coisas, você devolve os marcadores de ação para que possam ser utilizados novamente na próxima estação. E eu vou explicar um pouco mais sobre a manutenção mais para frente. Então, basicamente, esse é o ciclo do jogo. Determina a ordem da estação, faz o efeito global, então os jogadores seguem seguindo aquela ordem, se revezam fazendo ações, escolhendo quais ações fazer, sem poder repetir a mesma ação, com exceção do marchar, ao longo da estação, até que todos os jogadores tenham feito 5 ações. Então a estação termina, faz a manutenção e começa a próxima estação. Agora eu vou explicar as ações, que é como você efetivamente joga o jogo. Falando nisso, o jogo. Mas enfim, o primeiro jogador, então, por exemplo, o humano, vai escolher a sua ação.
Vamos dizer que ele resolva fazer a ação de coletar. O que isso significa? Isso significa que ele vai pegar seus trabalhadores, que são esses meeples tradicionais aqui. Ele irá pegar esses trabalhadores e vai movimentar cada um deles por até 2 territórios. Ele pode movimentar ele, por exemplo, para cá, vindo aqui 1, 2. Ele pode movimentar esse aqui, digamos que ele quer aquela pedra, ele vai vir para cá e está satisfeito, ele não precisa andar os 2 espaços. E esse aqui, ele quer muito ir para essa mina, mas ele, infelizmente, não alcança, então ele vem para a floresta. E agora eu vou explicar um pouco sobre os diferentes tipos de terreno. Nós temos, basicamente, 5 tipos de terreno. O primeiro deles é a terra natal, que é na respectiva cor dos jogadores. A terra natal dos humanos é azul, a terra natal dos metadilhos é amarela, dos anões branca, dos goblins preta, dos orcs vermelha e dos elfos verde. A terra natal é um terreno improdutivo. Você não produz nada, você não coleta recursos nela. Tá? E ela tem algumas regras especiais que eu vou explicar daqui a pouco. Os demais terrenos você tem as planícies, que são verde clara, as florestas, que são verde escura, as montanhas, que são cinza, e as minas, que são amarela. Além disso, existem alguns pontos de interesse, como portais e cidades e a capital, que nós vamos entender mais para frente. Mas existe um elemento de topografia, como vocês podem ver aqui. Existem diferentes níveis de altura dos terrenos. Existem terrenos mais elevados e terrenos mais baixos. Por exemplo, você tem 3 níveis então de altura. Você tem os terrenos mais baixos de todos, que são os do nível do mar. Você tem os terrenos intermediários e você tem os picos, que são os terrenos mais altos. É importante notar que os territórios do nível do mar não são considerados como sendo adjacentes aos picos, o que significa que esta floresta não é adjacente a essa mina. Por isso que o trabalhador não consegue alcançar a mina. Ele vai ter que vir aqui e aqui para essa floresta que é intermediária, para depois, em uma próxima movimentação, subir para a mina. Beleza. Agora nós vamos entender os recursos. Cada um desses terrenos concede um tipo de recurso diferente. As planícies. E é importante notar que 2 trabalhadores não podem coletar no mesmo mapa. Caso 2 trabalhadores estejam no mesmo mapa, um deles irá coletar e o outro não fará nada. Tá? E você sempre pode não movimentar o trabalhador. Você pode movimentar todos eles por até 2 espaços. Ou seja, 0, 1 ou 2. Cada um deles. Então, depois de movimentar eles, você irá coletar o recurso dos territórios onde eles estiverem. No caso da planície, você irá coletar 2 comidas, que são esses cubinhos amarelos. No caso da floresta, você irá coletar uma madeira, que é o cubinho marrom. No caso da montanha, você vai coletar uma pedra, que é esse cubinho cinza. E no caso das minas, você irá coletar um cristal mágico, que é esse cubinho roxo. Eu vou explicar daqui a pouco para que serve cada um desses recursos. Mas, por enquanto, basta entender que, uma vez que você coletou naquele território, você irá colocar um marcador de esgotado, que é esse xizinho aqui, para indicar que aquele território já foi coletado. E, portanto, não pode ser coletado novamente. Tá? No entanto, lembra que eu falei lá das estações? A primavera renova as planícies e florestas. Isso significa que, na primavera, esses 2 marcadores aqui serão removidos, indicando que aquela floresta e planície foram renovadas e podem ser coletadas novamente. As montanhas e minas jamais se renovam. Então, uma vez coletada, ela jamais poderá ser coletada de novo até o final da partida. Tá? Então, são um recurso não renovável, enquanto que as florestas e planícies, e portanto as comidas e madeiras, são renováveis. Tá? Beleza. Isso conclui, então, a ação de coleta. E agora eu vou explicar um pouco sobre cada um dos recursos. A comida, ela serve basicamente para recrutar tropas e trabalhadores. A madeira e a pedra servem para construir construções. E os cristais mágicos não servem para nada. No entanto, eles têm um alto valor de mercado, que nós vamos entender logo em seguida. A próxima ação, então, será a ação de construir. Quando você faz a ação de construir, você seleciona um dos seus trabalhadores, eu esqueci de colocar o marcador de esgotado aqui,
você seleciona um dos seus trabalhadores e você pode movimentar ele por até 2 espaços. Assim como no caso da coleta, isso significa que você pode mover ele 0, 1 ou 2 espaços. Nesse caso, esse trabalhador aqui resolve andar 1 e 2, parando nessa montanha. E então, ele irá construir alguma coisa naquele território. Se ele andar 0, ele pode construir aqui mesmo. Se ele quiser, ele pode andar 1 e construir aqui. Ou andar 2 e construir aqui nesse portal. Nós temos 3 tipos de construção. Torres, que são essas daqui, quartéis e estábulos. As torres custam 2 madeiras. Um detalhe, para quem está jogando pelo protótipo digital, se você deixar o mouse por alguns instantes em cima de uma peça, ele vai te dar as informações a respeito daquela peça. Muito útil como lembrete durante a partida. Mas enfim, as torres elas custam 2 madeiras para serem construídas e existe uma limitação que você não pode construir mais do que 2 torres no mesmo território. A função das torres é que elas dão força extra para suas tropas. Então, elas ajudam as suas tropas em batalha, porque basicamente as suas tropas vão se proteger dentro da torre e, portanto, terão essa vantagem em batalha. Os quartéis custam 2 madeiras e 1 pedra para serem construídos, e não tem restrição nenhuma. Enquanto que os estábulos custam 2 madeiras e 2 pedras e só podem ser construídas aonde já haja um quartel aliado. Então, primeiro você tem que construir um quartel para depois poder construir um estábulo naquele lugar. E para que servem os quartéis e estábulos? Nós vamos entender agora com a ação de recrutar. No caso da ação de recrutar, o jogador poderá pagar quantas comidas ele quiser para recrutar tropas nos territórios. Tá? Então, nós vamos entender um pouco sobre isso. Existem 3 tipos de tropas: infantarias, arquearias e cavalarias. No caso das infantarias e das arquearias, ambas custam 1 comida para serem recrutadas, cada uma, e podem ser recrutadas na terra natal da raça ou em algum território que tenha um quartel. Então, essa é a função do quartel. Você avança com o seu trabalhador, constrói um quartel lá, e então, depois disso, você pode passar a recrutar na sua terra natal e naquele quartel. Quando você utiliza a ação de recrutar, você pode recrutar quantas unidades quiser e puder pagar em diferentes territórios. Então, você pode recrutar na sua terra natal e no quartel, por exemplo. Tá? A única limitação é que mais de uma tropa no mesmo território constitui um exército. E um exército não pode ter mais do que 5 tropas. Então, nesse caso do humano, ele só poderia recrutar no quartel, pois aqui na terra natal dele já está no limite de capacidade. No entanto, se ele tirasse essas peças para cá, ele poderia então recrutar até 3 unidades, 3 tropas na terra natal e até 5 no quartel, desde que pudesse pagar. Isso para o caso de infantarias e arquearias, ao custo de 1 comida cada. No caso da cavalaria, ela custa 2 comidas, pois é uma tropa muito mais forte que as demais, e ela só pode ser recrutada aonde você tenha um estábulo. Então, essa é a função do estábulo. Note que ela não pode ser recrutada na terra natal, a não ser, é claro, que você tenha um estábulo na terra natal. O que eu não recomendo, pois para ter o estábulo, primeiro você teria que ter um quartel. E você então gastou ações e recursos para fazer um quartel que não te avança nada no jogo, pois você já pode recrutar as tropas de quartel na terra natal. Então, você vai querer avançar esse quartel, recrutar ele, construir ele em outro lugar, e então fazer um estábulo para a partir daí poder começar a recrutar cavaleiros, tá? Que são essas tropas mais fortes, ao custo de 2 comidas cada uma. Depois disso, nós vamos entender agora a ação de mercado. Tá? Quando um jogador utiliza ação de mercado, ele vai vir aqui para essa tabela do mercado. Ele poderá então comprar e vender quantos recursos ele quiser, um por um. Então, ele compra um recurso, por exemplo, uma comida, depois ele compra mais uma comida, depois ele vende uma madeira, daí ele compra uma pedra, e daí vende um cristal para ter mais dinheiro e comprar mais coisas. Tá? Como funciona isso?
A única exceção é que você não pode comprar e vender o mesmo recurso durante a mesma ação. Por quê? Quando você compra um recurso, ele aumenta o preço em 1. Quando você vende um recurso, ele baixa o preço em 1. Por isso, você não pode comprar e vender o mesmo recurso durante a mesma ação. Então, nada de stonks. Nesse caso, vamos dizer que o humano resolve comprar uma comida. Ele paga, então, uma moeda, que é um quinto tipo de recurso. Ele paga uma moeda e ele compra uma comida. Agora, a comida aumentou o preço para 2. Ele pode comprar mais uma comida, pagando agora 2 moedas, então totalizando 3 moedas. E aí, ela aumenta para 3. Se ele quiser comprar mais uma comida, ele paga mais 3 moedas, totalizando 6. No entanto, a comida já bateu o máximo dela, então ela não vai continuar aumentando o preço. Esse é o preço máximo dela. Depois disso, digamos que ele resolve vender uma pedra. Ele vende a pedra por 5 moedas. E quando ele vende, ela baixa o preço. E aí, ele resolve comprar uma madeira por 2 moedas. E aí, ele encerra a ação dele de mercado. Tá? Então, esse é o funcionamento básico do mercado. E é por isso que os cristais são valiosos, pois cada recurso tem um valor inicial, marcado por essa bolinha aqui. O que acontece? Quando o jogador faz a ação de mercado, esse preço muda. Quando esse jogador termina a ação dele, o preço vai continuar dessa forma até o final da estação. Então, se o humano fez a ação, vamos voltar para o valor inicial. O humano fez a ação e ele comprou 2 comidas, né? Comprou uma comida por 1, baixou, subiu para 2, comprou uma comida por 2, subiu para 3. E aí ele passa a vez dele. Se agora o metadilho quiser usar o mercado e comprar comida, a comida está custando 3. Então essa é uma das vantagens de jogar primeiro. Você pode comprar as coisas mais baratas ou se aproveitar, por exemplo, para vender o cristal mais caro e aí ele baixa o preço para os outros. Tá? Cada um desses recursos tem um valor marcado aqui por essa bolinha, que é o seu valor inicial. Todo começo de estação, na verdade, todo final de estação, durante a fase de manutenção, você volta elas para o seu valor inicial. Tá? Como vocês podem ver aqui. No caso da comida, vocês vão ver que ao invés de uma bolinha, ele tem um P e V aqui, de primavera e verão, e um O e um I aqui, de outono e inverno. Isso acontece porque, na primavera e no verão, a comida começa custando 1. O efeito global do outono, como nós vimos anteriormente, é aumentar o preço da comida. Então, a comida passa a valer 3. No inverno, você não pode obter comida de forma alguma. Isso significa que você não pode coletar comida com seus trabalhadores no mapa e você também não pode comprar comida no mercado. No entanto, a comida está valendo 3. Se você tiver comida guardada, você pode vendê-la. Tá? Beleza. Isso conclui, então, a ação de mercado. A nossa próxima ação, eu vou limpar aqui só para facilitar, mas vamos lá. A próxima ação que nós vamos entender é a ação de avançar. Cada raça começa o jogo no nível 1. E quando ele utiliza a ação de avançar, ele pode pagar 8 moedas, então essa é uma outra funcionalidade das moedas, para subir de nível. Ele usa a ação de avançar e ele sobe para o nível 2. Nós vamos pegar esse marcador e virar, indicando que agora ele está no nível 2. Beleza. Depois disso, em uma próxima estação, se ele quiser, ele pode usar a ação de avançar de novo e pagar mais 8 moedas e então subir para o nível 3. Quando atinge o nível 3, ele ganha uma glória racial, nesse caso, a glória humana, que é essa estrelinha azul. Essa glória é dada para ele, na verdade, essa glória é dada para quem estiver no controle da terra natal dos humanos, porque agora o humano é uma raça de nível 3. Então, controlar a terra dos humanos te dá glória. E como funciona? Que eu falei anteriormente que eu ia explicar um pouco sobre as regras da terra natal. Para estar controlando um território, você precisa ter tropas naquele território. Apenas tropas controlam território. Trabalhadores não controlam territórios. Tá? Então, a terra natal é uma exceção, pois você sempre está no controle da tua terra natal, mesmo que você não tenha tropas lá. Então, se você, por exemplo, nesse caso, o humano saiu com as suas tropas,
As torres não são tropas, então elas não controlam o território. Ele ainda está em controle da terra natal. E enquanto ele estiver no controle, ele terá essa glória humana aqui. No entanto, digamos que o orc malandro veio e entrou na terra natal do humano. Nesse caso, como ele está com tropas nesse território, o orc é considerado como estando controlando a terra natal dos humanos. E então ele pegará essa glória do humano para ele, enquanto ele estiver controlando essa terra. Se por algum motivo, durante o jogo, o orc sair daqui, a terra natal fica vazia e volta para o controle do humano. Tá? E lembra que eu falei que quando você usa a ação de recrutar, você sempre pode recrutar na sua terra natal as infantarias e arquearias? Isso funciona mesmo que você não esteja no controle da tua terra natal. Então, digamos que o humano movimentou as tropas dele bem para longe da terra natal dele. Elas estão lá longe. E aí, o orc veio aqui e tomou a terra natal dele. O humano pode fazer a ação de recrutar, pagar comida e botar tropas diretamente na terra natal. Então, brigar com o orc para recuperar sua terra. Nós já vamos entender isso mais para frente nas batalhas. Será a última coisa que nós vamos ver. Ou, perdão, uma das últimas. Beleza. Então, basicamente, essa é a primeira função de avançar. Quando você atinge o nível 3, a sua terra natal passa a conceder uma glória. Mas existe outra função para avançar, que são as ações de desenvolvimento. No jogo, nós temos uma tabela de tecnologias. Tá? Existem tecnologias civis, que são as marrons, e tecnologias militares, que são as alaranjadas. Quando você usa a ação de desenvolvimento, você pode desenvolver uma tecnologia do tipo adequado. Se você usou a ação de desenvolvimento civil, você desenvolve uma tecnologia civil. Se você usou a ação de desenvolvimento militar, você desenvolve uma tecnologia militar. Quando você desenvolve uma tecnologia, você precisa, as tecnologias elas vão ser separadas, como vocês podem ver aqui, por níveis. Tecnologias de nível 1, tecnologias de nível 1, de nível 2 e de nível 3, indicadas no canto superior esquerdo. Tá? Quando você compra uma tecnologia, você precisa ter pelo menos o nível daquela tecnologia ou superior. Então, essa é uma das funções de avançar a sua civilização. Quando você atinge no começo do jogo, você só pode desenvolver tecnologias do primeiro nível. Quando você avança para o nível 2, você passa a ter acesso às tecnologias de nível 2. E quando você avança para o nível 3, você passa a ter acesso às tecnologias de nível 3. Obviamente, quanto mais alto o nível da tecnologia, mais poderosas elas são. Então, essa é uma das vantagens de avançar a sua civilização. Quando você compra uma tecnologia, você vai pagar um preço em moedas. Então, essa é a terceira função das moedas. Elas servem para comprar recursos no mercado, avançar a civilização e desenvolver tecnologias. Você paga um valor de moedas igual ao dobro do nível da tecnologia. Então, as tecnologias de nível 1 custam 2 moedas, as de nível 2 custam 4 moedas e as de nível 3 custam 6 moedas. Quando você compra uma tecnologia, você pega aquela peça da tecnologia para você, indicando que ela é sua. E, portanto, ninguém mais pode desenvolver aquela mesma tecnologia. Tá? Então, essa é uma das formas dos jogadores se diferenciarem. Cada raça possui um conjunto de cartas de batalha únicas delas, com habilidades diferentes, que nós vamos ver mais para frente. E ao longo do jogo, os jogadores irão desenvolver tecnologias diferentes, ganhando habilidades diferentes. Por exemplo, vou pegar outra tecnologia que usa um elemento que nós já apresentamos aqui no jogo. Por exemplo, essa aqui. Digamos que o humano desenvolveu a tecnologia de comércio próspero. Agora, quando ele utilizar o mercado, ou seja, quando ele fizer uma ação de mercado, ele ganha 3 moedas. Tá? Então, ele desenvolveu essa tecnologia. Até o final do jogo, toda vez que ele fizer o mercado, ele automaticamente ganha 3 moedas. O que significa que ele pode fazer o mercado, ganhar moedas extra, para já comprar mais recursos. É uma tecnologia muito útil para uma tecnologia de nível 1 civil. As tecnologias civis têm a ver com melhorar as suas ações, como foi esse exemplo, melhor ação de mercado, ou então elas podem te dar ações novas, como por exemplo essa aqui, de extratores e coletores. Digamos que o humano desenvolveu ela. Agora, isso aqui é uma ação.
Então, quando for a vez do humano fazer uma ação, ele pode pegar esse marcador de ação e, em vez de colocar no seu tabuleiro normal, ele coloca em cima do tile dizendo que ele está fazendo aquela ação. Nesse caso, é uma ação de coletar. Ah, mas ele já tem uma ação de coletar. Por que ele faz isso? Porque agora ele pode usar a ação dele de coletar e aquela. Portanto, ele pode coletar 2 vezes na mesma estação. Tá? Isso é um exemplo. Diferentes tecnologias vão ter diferentes efeitos e você vai ter que ler todas elas. Mas, basicamente, as tecnologias civis têm a ver com melhorar as suas ações, te dar ações extras, e também tecnologias que vão te dar glória civil. Enquanto que as tecnologias militares têm a ver com melhorar suas tropas, sua movimentação de combate, te dar bônus em batalhas, ou então te dar ações relacionadas à parte militar do jogo, como ação extra de marchar, ou glória militar, como a defesa gloriosa, que nós vamos ver tudo mais para frente. Então, basicamente, essa é a função das tecnologias. Algumas tecnologias têm duplicatas, como, por exemplo, essa ação aqui, de comércio próspero. O humano pegou ela. Quer dizer que ninguém mais pode pegar essa aqui. Mas tem outra comércio próspero aqui. Significa que um segundo jogador pode desenvolver ela. Mas depois que esse segundo jogador desenvolver ela, não terá mais nenhuma de comércio próspero. Então, ninguém mais poderá fazer. Nesse caso, até 2 dos 6 jogadores poderão desenvolver essa tecnologia. Tá? Algumas têm duplicatas. Geralmente, as tecnologias mais úteis e mais gerais têm duplicatas. E aquelas que são mais específicas de alguma estratégia costumam ter uma só. Tá? Mas, basicamente, essa é a tabela de tecnologias. É como você vai montar a sua estratégia ao longo do jogo e se diferenciar dos outros jogadores. E nós já estamos quase terminando a nossa explicação. Nós já estamos quase acabando. Agora, eu vou explicar uma das últimas ações, que é a ação de pilhar. Tá? Quando você faz a ação de pilhar, e nesse caso eu vou dar o exemplo, o orc. Vamos dizer que o orc está jogando aqui, ele já fez marchas e etc. Então, ele faz a sua ação de pilhar. Ele vai designar um território em que tenha tropas dele. Então, vamos dizer que essas tropas não estivessem aqui, mas sim aqui, neste território. Ele vai designar um território em que tenha tropas dele. Então, ele irá destruir todas as construções inimigas naquele território. Digamos que além daqueles 2 quartéis, tivesse um quartel do elfo lá também. Esse território está bem disputado. O humano e o elfo construíram quartéis ali. Vou tirar os arqueiros para não ficar atrapalhando. Tá? Então vamos supor que... Opa! Tá, beleza. Vamos supor que estivesse assim, então. Você tem o quartel do humano, o estábulo do humano e o quartel do elfo. E aí o orc usa a ação de pilhar. Ele vai ganhar, ele precisa designar um território que tenha tropas e tenha construções inimigas para poder fazer a ação de pilhar. Ele irá ganhar uma glória militar, e ele, uma só, tá? Ele vai ganhar uma glória militar por estar pilhando, isso é glorioso. E ele irá destruir todas as construções inimigas. Então ele destrói esse quartel, ele destrói esse estábulo e ele destrói esse quartel. E ele ganha 3 moedas para cada construção. Nesse caso, ele ganharia incríveis 9 moedas. É uma ótima ação do orc. Então, você basicamente quer evitar deixar suas construções desprotegidas, pois o inimigo pode vir e pilhar elas. Ele vai ganhar uma glória militar, que é uma das formas de ganhar o jogo, e ele vai ganhar mais moedas para usar para comprar mais recursos, comprar mais tropas, fazer construções dele mesmo, desenvolver tecnologias e passar na sua frente. Tá? Então, evite que deixar os inimigos destruírem seus prédios. Beleza. Essa é a ação de pilhar. E agora nós vamos entender a última ação do jogo, que é a ação de marchar. Nesse caso, vamos dizer que o humano execute uma ação de marchar. Mas antes disso, vamos colocar um pouco mais de tropas do humano em campo. Vamos dizer que ele tem essas 5 infantarias aqui. Ele está com essas 3 infantarias aqui. Essas 2 arquearias aqui atrás. E ele tem mais 2 arquearias aqui. E uma cavalaria aqui. Beleza. Quando ele executa a ação de marchar, ele vai pegar cada uma das suas tropas, uma por uma, na ordem que ele escolher, e vai começar a movimentar elas, até o seu limite de movimentação. No caso das infantarias e das arquearias,
elas podem se movimentar até por 2 territórios. No caso da cavalaria, ela é especial, ela pode se movimentar por até 4 territórios. Então, nesse caso, o humano irá vir aqui com esses 5 e vai andar com 5, né? Um por um, mas ele anda com esse aqui 2, com esse aqui 2 e vem com os 5 para cá, porque ele está interessado naquele território por algum motivo. Não me perguntem por quê, isso não faz o menor sentido, mas ele não sabe jogar direito e resolveu ir lá. Agora, ele vai pegar a cavalaria dele e vai andar por até 4 territórios. Vamos dizer que ela estivesse aqui. Ele vai andar com ela 1, 2 e 3. Ele não precisa andar 4, mas ele está interessado em controlar a capital. Ele vai vir com as 3 infantarias e vai andar 1 e 2. Cada uma delas, né, vai andando separado. E aí, ele vai vir com os arqueiros. Ele vai pegar um arqueiro e vai vir com ele 1, 2 para cá. E os outros 3, ele vai vir 1 e 2 para cá. Tá? Então, ele vai movimentar todas as tropas dele. E aí, ele termina a vez dele. E aí, o próximo jogador segue jogando. E agora nós vamos entender os portais que eu tinha mencionado. Os portais são territórios especiais. Por quê? Os portais possibilitam, vamos supor aqui, que você ande deles com tropas, tá? Apenas tropas podem usar portais, trabalhadores não podem. Você pode vir para eles para qualquer outro portal, como se eles fossem adjacentes. Eles não são adjacentes, mas para a movimentação, considere como se fossem. Então, nesse caso aqui, o humano pode andar 2 espaços com esses trabalhadores, com esses soldados, né, com essas infantarias. Ele vai pegar eles, vai vir 1 e vai movimentar para esse portal, e 2 vai movimentar para essa cidade. As cidades são pontos de interesse. Enquanto estiver controlando a cidade, você terá uma glória por ter aquela cidade. Caso você perca o controle da cidade, você também perde essa glória da cidade. Além disso, na fase de manutenção, no final da estação, as cidades rendem moedas para quem estiver controlando elas. A capital é parecida com uma cidade. Ela não é uma cidade, mas ela tem regras parecidas. Ela também concede um ponto temporário por quem estiver controlando ela, mas, além disso, ela concede mais moedas do que a cidade na fase de manutenção. As cidades concedem 3 moedas, a capital 5 moedas. Além disso, a capital, no final da estação, concede uma glória civil por quem estiver controlando. Então, além da glória temporária por estar sob o controle dela, se você terminou a estação, você ganhou uma glória civil, que é permanente e, lembrando, critério de desempate. Tá? Então, são pontos de interesse por isso. E os portais possibilitam você a ir de qualquer portal para qualquer outro portal do mapa inteiro. Isso significa que todos os jogadores estão equidistantes. O humano está tão perto do elfo quanto ele está do goblin ou do anão, ou do orc ou do metadilho. Porque a exatamente 2 espaços da sua terra natal tem um portal, que está a 2 espaços da terra natal de todos os outros. Está a 2 espaços da terra natal do orc, do goblin, etc. e do próprio elfo. Tá? Perdão, 3 espaços porque você tem que andar um para teleportar para o outro e mais 2 para andar para o cara. Ou, se você quiser ir manualmente, você poderia vir aqui 1, 2 e 3 para a próxima terra natal. Então, todas as terras natais estão equidistantes por causa dos portais. E também tem esses portais no centro, que facilitam para você vir para cima da capital. Tá? E todos os portais das extremidades ficam do lado de uma cidade. E cada terra natal tem uma cidade a 2 espaços de distância dele, mas a 1 espaço de distância do portal de uma terra vizinha do lado. Tá? Então, isso cria para vocês entenderem um pouco a dinâmica do mapa e da movimentação. Tá? E agora eu vou explicar as batalhas. Qual que é a única restrição que você tem? Na verdade, você tem 2 restrições durante a movimentação. Você, em momento nenhum, pode passar o seu limite de 5 tropas no mesmo território, ou seja, de um exército com 5 tropas. Então, durante a movimentação, por isso que você movimenta tropa por tropa. Primeiro você movimenta uma, e essa tropa não vai poder entrar em nenhum território que já tenha 5 unidades. Depois você movimenta outra, depois outra, e vai indo assim por diante, tá? Até terminar de movimentar todas. Uma dica que eu dou é, quando você movimentou a tropa, vire ela de ponta cabeça, ou deixe de lado, para indicar que ela já foi movimentada, para você não se perder com quais já andaram e quais ainda não andaram. Tá? Beleza.
E a outra restrição é que você não pode invadir mais do que uma terra controlada por outros jogadores. Então, vamos dar o exemplo. Digamos que o humano está ali e você tem o orc aqui, com esses 3, esses 2 arqueiros do lado, já vão entender por quê. E você tem o anão aqui dando bobeira, com um soldadinho só. Tá? O que acontece? O humano vai movimentar. Ele pode movimentar, ele vai se movimentar primeiro essa infantaria para cima do orc. Depois, ele vai movimentar essa infantaria para cima do orc. Aí, essa infantaria aqui, ele resolve vir aqui para o portal, porque ele precisa para mandar para outro lugar. Aí a cavalaria, ele vem para cima... Perdão. Deixa eu pegar de exemplo, vamos supor que ele já foi com a cavalaria. Aí, essa infantaria, ele não pode vir aqui para cima do anão. Por quê? Ele já entrou num território com o inimigo. A partir de agora, ele não pode entrar em mais nenhum território com o inimigo. Ele termina toda a movimentação dele sem entrar em outros territórios inimigos. Depois disso, quando terminar a movimentação dele, como ele entrou em um território com inimigos, isso irá desencadear uma batalha, sendo que ele é o atacante. Tá? Então é assim que você faz batalhas. Você marcha e você entra com as suas tropas aonde tem tropas inimigas. E então, vocês caem na porrada. Tá? Como é resolvida uma batalha? Primeiro, é importante entender o elemento da topografia. Nesse caso, eu vou dar um exemplo um pouco diferente. Imagine que nós temos essa situação. E o humano resolve marchar. E aí ele fala, beleza, eu vou vir com essa infantaria 1, 2 para cá, nada acontece. Eu vou pegar essa infantaria aqui e vou subir. Quando ele sobe, ele ganha um bônus de -1, né? Uma penalidade de -1, porque ele está subindo, ele tinha o terreno menos elevado. Aparentemente, ele não aprendeu nada com Anakin. Mas enfim, então ele vai perder -1 de força. No contrário, se ele estiver descendo, ou seja, se ele vier daqui de cima para baixo, ele vai ganhar um bônus de +1. Tá? E a gente já vai entender esse bônus de força. Se ele descer com 2 tropas, ele só vai ganhar o bônus uma vez. Então, digamos que ele desce 1 e 2. Se ele descer de 2 lugares, também. Digamos que ele tinha uma peça aqui e essa peça aqui. Ele desce com essas 2, ganha o bônus de +1, e ele desce com essa. Ou seja, se ele desceu com 1 ou mais tropas, ele ganha o bônus de +1. E aí, se ele subir com 1 ou mais tropas, ele perde -1. +1 com -1 vão se anular. Nesse caso, ele resolve não subir, porque ele fala, para que subir se eu vou ganhar -1? Vou deixar meu trabalhador aqui. E aí, a gente vai resolver a batalha. As diferentes tropas têm diferentes valores de força. As infantarias têm 1 de força. As arquearias têm 0 de força. Então, vamos supor que a arquearia do orc estivesse aqui. Tá? A arquearia tem 0 de força. E a cavalaria tem 2 de força. Então, nesse caso, você tem o humano com 2 de força das infantarias, 1 de cada uma, mais 2 do cavaleiro, totalizando 4 de força. Você tem o orc com 3 de força, por causa das 3 infantarias. A arquearia dele não soma força, ela tem 0 de força. No entanto, as arquearias têm uma habilidade especial, que elas dão suporte para combates adjacentes. E nesse caso, vamos dizer que o Goblin tivesse 2 arquearias paradas aqui. Nesse caso, cada arquearia pode dar um bônus de +1 para um combate adjacente. Então, o humano tinha 4 de força daqui, mais 3, porque ele vai dar suporte para ele mesmo. Então, totaliza 7 de força. O orc tinha 3 de força, mais 1 do seu arqueiro, que está dando suporte. Esse aqui não conta, porque está na batalha, mas esse aqui está adjacente, então ele dá suporte. Então, ele tem 4 de força. E ele fala, Goblin, seguinte, nós dois somos pele verde, nós dois somos meio os humanos não gostam da gente e tal. O que você acha de me ajudar aqui? O humano tá muito engraçadinho. Aí o Goblin fala, quer saber? Eu vou te ajudar sim. E eu vou te emprestar minha força. E ele dá suporte pro orc. Então, ele vai somar mais 2, totalizando 6. Tá? Lembrando, 3 das infantarias, mais 1 do arqueiro daqui, mais 2 dos arqueiros daqui. 6. E aqui, 7. 4 daqui, mais 3 daqui. Nesse caso, então, você somou a força de cada um. Você viu que o orc tem 6 de força e o humano tem 7 de força.
Então, cada jogador irá escolher uma das suas cartas de batalha, que eu tinha falado que eu ia explicar mais para frente. As cartas de batalha sempre ficam reveladas, então todos os jogadores podem a qualquer momento ver quantas cartas de batalha e quais cartas de batalha cada um dos outros jogadores tem. Na hora de escolher a carta, você pode olhar a carta do inimigo, ver quais elas são e etc. Depois que os dois estiverem satisfeitos e já sabem as opções do oponente, vocês pegam as cartas e põem em segredo. No caso do programa, você coloca aqui na mão. Eu vou dar um exemplo como se eu fosse o jogador vermelho. Você pode ver, as cartas estavam reveladas. Quando eu coloquei nessa área, elas sumiram, quer dizer que eu não posso mais ver. Então, o jogador do humano, nesse caso, irá escolher qual carta que ele quer usar. Vou voltar aqui para ser o... Beleza. Ele vai escolher uma dessas cartas de batalha. Em segredo, vai colocar virada para baixo. O orc também vai escolher uma carta de batalha. Em segredo, virada para baixo. Então, eles vão revelar essa carta e somar o valor do canto superior esquerdo. Nesse caso, o humano soma mais 4 de força e o orc soma mais 3 de força. Tá? Deixa eu até fazer o contrário. Vamos supor que o humano jogou a carta de 3 e o orc jogou a carta de 4. Se vocês lembrarem o nosso exemplo, o orc tinha 6 de força, mais 4 totaliza 10. E o humano tinha 7 de força, mais 3 totaliza 10 também. O que acontece em caso de empate? Em caso de empate, o defensor ganha. Tá? Isso é muito importante. Nesse caso, então, como o defensor era o orc que estava sendo atacado, o orc ganha. Mas, se o humano tivesse, ao invés de jogada 3, jogada 4, aí ele teria 11 de força e o orc teria 10. Então, o humano iria ganhar. Se o vencedor for o atacante, ele ganha uma glória militar, pois bater nos outros te dá glória, mas se defender dos outros não. Isso é feito para incentivar você a atacar os outros, porque você não vai ter aquele medo de, eu vou atacar e se eu perder, eu vou dar um ponto pro cara. Não, você pode atacar, se você perder, ele não ganha nada. Tá? Então, ataque sem medo. Se você ganhar, você ganha glória, se você perder, nada acontece. Claro que é por isso que a defesa tem o critério de desempate pro lado dela. Tá? Você tem que garantir que você tenha mais força que ele defendendo. Nesse caso, você vai determinar quem é o vencedor e o vencedor irá escolher para onde o perdedor vai fugir. Nesse caso, o vencedor é o humano, ele escolhe recuar com as tropas do orc para cá. Tá? Então, ele vai lançar essas tropas para um território adjacente. Ele não pode jogar as tropas do orc para cima do goblin. Tá? Tem que ser um território vazio ou com tropas do próprio orc. Porque isso desencadearia uma batalha. Então ele não pode forçar o orc a ir lá bater no goblin. Tá? Ele vai jogar para um território vazio ou coisa. Além disso, caso hajam... caso não, por exemplo, o orc já tivesse mais uma tropa aqui. Então, nesse caso, ele teria essas 4 tropas e aqui já tem 2. Na hora de recuar, vamos dizer que aqui tivesse um humano e aqui tivesse um goblin, tá? Só para dar um exemplo. O único território para onde o orc pode fugir é esse aqui. Porque aqui ele não pode, porque tem outras tropas. Aqui ele não pode, porque tem outras tropas. Aqui também não e aqui também não. Ele só pode vir para cá. No entanto, aqui vai passar o limite dele. Então, ele vai mandar 4 tropas para lá e a última será destruída. Quem escolhe qual tropa vai ser destruída é o próprio orc. Tá? Ele escolhe quem deixar para trás e essa tropa é destruída. Tá? Além disso, vocês vão ver que algumas cartas têm ícones de sangue e ícones de escudo, como é o exemplo da carta Versatilidade do Humano. Isso significa, cada ícone de sangue é quantas tropas do inimigo você vai matar depois da batalha. Então, primeiro você vê quem ganhou a batalha. Esqueci de explicar, mas algumas cartas têm efeitos. Então, quando você revela a carta, você imediatamente faz o efeito das cartas, que é a próxima coisa que eu vou explicar, tá? As diferentes raças. Mas, no caso dos ícones, depois que resolveu a batalha, viu quem ganhou, aí sim você destrói as cartas do inimigo de acordo com seu sangue. Isso não depende de quem está ganhando ou quem está perdendo. Você pode perder a batalha, mas ter 3 ícones de sangue e destruir 3 tropas do inimigo. Tá? Então,
E se o inimigo tiver 2 sangue, ele vai destruir 2 sua. Então você destruiu 3 dele e ele 2 sua, nesse exemplo. E cada ícone de escudo anula um ícone de sangue do oponente. Tá? No mais, essas são as batalhas. E faltou explicar uma última regrinha. Os trabalhadores não podem, em momento algum, invadir um território ocupado por tropas inimigas. E caso as tropas inimigas entrem no território com trabalhador e que não tenha tropas, se tiver tropas, resolve a batalha primeiro. Terminou a batalha e você ganhou, aí você expulsa o trabalhador. Ou, por exemplo, vamos dizer que estava um trabalhador aqui. E o orc, esse bully, resolve vir para cá e ele vem para cá. Quando ele entra aqui nesse território, ele expulsa o trabalhador e ele escolhe para onde mandar. E ele fala, quer saber, trabalhador? Vai para cá, não quero você. Beleza, isso acontece. Tá? Então, quando você invade, você expulsa os trabalhadores. E os trabalhadores não podem entrar naquele território que já está ocupado pelas tropas. A última coisa que falta entender, então, é as diferentes raças. Tá? Como eu expliquei, cada raça tem diferentes cartas de batalha. Focando ligeiramente em estratégias diferentes, mas ainda dando espaço para você se desenvolver de acordo com as suas tecnologias e escolhas do jogo. Isso é outra coisa importante, o jogo não tem nenhum elemento aleatório. Do começo da partida até o final da partida, tudo o que acontece é dependente das decisões e escolhas dos jogadores. Tá? E faltou explicar também que depois da batalha, você pega a sua carta e coloca na pilha de descarte, de forma que você não pode usar ela novamente. Depois de 6 batalhas, quando sobrar apenas uma carta na sua pilha de descarte, então você fez a 5ª batalha, sobrou só uma carta, aí sim você pega todas as suas cartas de volta. Tá? Então você vai jogar, cada carta você pode usar uma vez, até dar essa renovada da mão. Quando você fizer a 5ª batalha, você pega as cartas de volta. Tá? Isso é importante, porque cada raça tem uma carta de valor 4 de força, uma carta de valor 3 de força, 2 cartas de valor 2 de força, uma carta de 1 e uma de 0. Isso é constante em todas as raças. Então você sabe que você tem uma batalha onde você pode ter muita força. Você tem uma batalha onde você pode ter alguma força, você tem batalhas medianas e você vai ter batalhas em que você vai ter que jogar pouca força. Então saber a hora de usar a carta certa é muito importante. E aí, o que difere as raças é as suas habilidades. Tá? No caso do humano, ele é uma raça versátil e adaptável. Então, as cartas dele costumam ser mais fracas do que a média das outras cartas. No entanto, elas são menos condicionais que as outras. Ele tem um pouco de ícone de sangue, um pouco de ícone de escudo, mas não muita coisa. Ele tem uma carta que importa se ele tem cavaleiros, então ele se importa com a cavalaria. Ele tem uma carta para defender cidades, e ele tem uma das cartas mais fortes do jogo, a adaptabilidade, que permite ele descartar e trocar por outra carta. Tá? Então, o humano ele é adaptável. Ele não é muito forte, mas ele se vira em qualquer situação. Essa é a vibe do humano. O metadilho é uma raça que não é muito forte em combate. Ele tem muitas cartas que dizem se você perder e faz alguma coisa. Então, ele é uma raça que não se foca tanto em combate. Mas ele se foca em ser ardiloso e fazer truques. Ele tem cartas que ficam mais fortes se o oponente jogar uma carta fraca. Então você força ele a jogar uma carta forte para ganhar de você, mas ele tem que jogar uma carta mais alta do que ele precisaria normalmente para conseguir ganhar de você. Mas você tem cartas que dizem que se você perder, você ferra o cara que te bateu. Então, se ele for te atacar, ele nunca sabe se ele vai ter que jogar uma carta alta e ganhar, porque você vai jogar essa carta baixa que talvez vire alta, ou se você vai jogar uma carta que diz que quanto a diferença de força que ele tiver, quanto mais forte ele tá, mais ele se ferra. Então ele não sabe disso. Ou o contrário, às vezes você ataca ele e ele não sabe, peraí, ele quer ganhar para ganhar a glória militar, ou ele quer perder de propósito para me ferrar com as cartas dele. Então o metadilho é essa raça malandra, tá? Essa raça meio trapaceira, ardilosa. O anão é simples e direto. Ele é muito defensivo e ele tem muitos ícones de escudo, como vocês podem ver aqui, e poucos ícones de sangue. Tá? Então, ele é uma raça defensiva. Ele se importa em estar defendendo, em estar na montanha, em estar no terreno elevado.
e ele se importa em ter construções, ter suas torres, posições defensivas e etc. E é muito difícil de sangrar ele, porque ele tem muitos escudos. Tá? Mas ele também não tem tanta capacidade de sangrar os inimigos. O Goblin é o capitalista sujo. O Goblin é o cara do money, 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 give money, please. As cartas dele, então, se importam com dinheiro. Tem algumas cartas que dizem que se o oponente tiver mais dinheiro que você, ela faz alguma coisa. Outras dizem que se o oponente tiver menos dinheiro que você, elas fazem alguma coisa. Outras deixam você roubar a moeda do oponente. E outras ainda são cartas mais fortes, ligeiramente mais fortes que as das outras raças, mas que você tem que pagar dinheiro para usar elas. Como, por exemplo, comprar armaduras. Quando você usa essa carta, você pode pagar 3 moedas para ganhar 3 escudos. A maioria das raças costuma ter só 2 escudos. Então você tem mais escudos que os outros, mas custa dinheiro. Então você precisa ter um influx e controlar teu dinheiro. O seu jogo é o jogo do comércio. O Orc é uma raça agressiva. Ele tem bastante cartas que tem vantagem se estiver atacando, se ganhar o combate, e ele tem bastante ícones de sangue. No entanto, ele não tem nenhum ícone de escudo. Então ele é uma raça para estar na agressiva, tá batendo e tá investindo para cima dos outros. E ele consegue sangrar os outros e fazer eles perder suas tropas e ter que repor e etc. Mas ao mesmo tempo, o Orc tem a desvantagem dele não ter escudos para se proteger. Então se os outros começam a sangrar ele, é muito fácil, ele perde as tropas muito fácil. Então ele é vamos dizer assim, um canhão de vidro. Ele sai batendo, sai destruindo os outros, mas é fácil destruir ele também. E o Elfo, por fim, é uma raça muito forte, com bastante ícones de sangue, bastante ícones de escudo, mas condicionais. Ele tem escudo só atacando, ou sangue só defendendo, ou ele tem carta forte, que é bastante sangue e bastante escudo, mas é só se estiver na batalha na floresta. Ou ele tem cartas que favorecem ele estar tendo suporte de arquearias. Então ele se importa em estar na floresta, está recebendo suporte de arqueiros e está usando as cartas certas na hora certa. Então a cadência do elfo é o jogo do elfo é a cadência. As suas cartas são ligeiramente mais fortes que as demais, assim como as do Goblin. Só que enquanto o Goblin pode usar sempre, só precisa pagar, a sua tem que ser usada na hora certa. Então você tem que saber usar a carta certa na hora certa. O que nem sempre é o caso, porque às vezes você vai ser forçado a usar até o 4 para ganhar, sem estar numa floresta. Às vezes você vai ter que usar o 2 sem estar defendendo e vice-versa. E esse tipo de coisa. Então, ele tem a ver com você se planejar e fazer as coisas certas na hora certa. O jogo do elfo é o jogo da paciência e se você fizer bem proveito das suas cartas, você é muito forte. Tá? E você tem essa vantagem para florestas e para arqueiros. Tá? No mais, isso conclui o nosso jogo. Agora vocês já entenderam como jogar Crônicas de Sangue e Glória. Amanhã teremos uma live às 16 horas aqui mesmo no canal. A live já está aqui no canal listada, vocês podem entrar, o link vai estar na descrição. E aí vocês põem para definir lembrete, para lembrar amanhã. No mais, espero que aproveitem. A live será de uma partida completa, tá? Então quem quiser ver o jogo na prática, vai poder assistir. Muito obrigado pela sua atenção